Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre a Premier League. A gente está tendo aí o campeonato inglês começando com coisas muito interessantes. Os 5 primeiros separados apenas por 2 pontos, né? A gente tem até agora os 4 primeiros clubes do Big Six. A gente já esperava a força de Liverpool, City e Arsenal. O Liverpool talvez mais forte do que se imaginava, com uma defesa impressionante até agora sob o comando do Arne Slot. A surpresa no top 4 é o Chelsea, que vem com boas vitórias em sequência, acho que são 3 seguidas, e assim, vem jogando um futebol bem acima do que se imaginava. Ainda há decepções, né? O Manchester United apenas o 13º no campeonato, marcou menos gols do que tem de jogos até agora, saldo negativo de novo, já que tinha acontecido na temporada passada. Então assim, tem coisas pra gente comentar aqui, mas é claro, antes eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê seu feedback. Você gosta desses vídeos de análise dos jogos da rodada, né? Porque não posso fazer o giro da rodada neste momento, né? Que era melhor, eu achava legal a interação com vocês, mas eu posso fazer esses vídeos aqui quando eu consigo o tempo necessário para tal. Então, primeiro, iniciou a rodada com Newcastle e Manchester City, um jogo que não foi bom para o City. A gente viu o time do Newcastle de Eddie Howe impressionando bastante. E assim, abriram o placar com o Josko Gvardiol, mas o empate veio num gol de pênalti do Anthony Gordon, né? E assim, o meio-campo do Manchester City contou com Gundogan de meio atacante, Kovacic e Rico Lewis, né? Jogando um pouco mais recuados, né? Então assim, foi uma escolha do Pepe Guardiola que acabou não se pagando, né? A gente vê que o time sem o Kevin De Bruyne perde bastante na questão ofensiva. O Gundogan não fez uma boa partida. E assim, o Rico Lewis é pau pra toda obra. Tá jogando em cada posição diferente recentemente. E o Kovacic é bom, mas ele não é o Rodri, né? E assim, o Rodri tá fazendo falta. O meio-campo do City perde intensidade, capacidade de marcação, criação, qualidade do passe, cadência, perde tudo, né? Porque o Rodri é uma peça insubstituível neste momento e o City tá sentindo os efeitos disso, né? E o meio-campo do Newcastle é forte, né? Tonali, Guimarães, Joelinton, né? Então, assim, não é um tipo de time que é fácil de controlar, ainda mais sem seu principal pilar no sistema de meio campo. Então, City complicou-se bastante, veio um jogo em que teve que sofrer bastante também, porque o Newcastle pressionou, em vários momentos conseguiu ter a bola no pé e criar, então não foi um jogo ideal para o City, um sinal um pouco negativo perante aí um campeonato que começa com rivais, né? Não dá dando para ver do City reinando sozinho, né? Começou um pouco melhor, mas esses tropeços agora já indicam que a situação não está tão fácil assim, né? Era muito cedo para cravar qualquer coisa e ainda é, né? A gente também teve o Fulham enfrentando o Nottingham Forest, vitória de 1-0 do Fulham com o gol do Raul Jimenez, né? E assim, um jogo interessante, né? Por parte do Fulham, eles conseguiram as melhores oportunidades, mas por outro lado, o Nottingham Forest também pressionou, teve seus momentos na partida. Assim, né? A gente tá vendo o Nuno Espírito Santo escalar o time num 4-4-2, não tem usado os 3 zagueiros que tradicionalmente gostava de usar. E ele conseguiu trazer algumas coisas interessantes, né? Mas o Ward-Prowse ainda tá se adaptando a esse time, vamos ver como ele se encaixa aí. E assim, né, o Awoniyi e o Chris Wood não são caras que dão lá super garantias de gols, né? A ausência do Morgan Gibbs-White, que foi expulso, ela machucou bastante. E assim, as peças que ele tem para colocar no lugar, Elanga, entende? O Neco Williams, esses caras não são tão bons, né? Assim, o Neco Williams eu tô até trocando posição, né? Mas assim, os caras trocando, tem tanto Williams no futebol, o Inhaque, o Nico Williams, né? Mas assim, o Callum Hudson-Odoi, que tá fazendo boa temporada, começou do banco, até porque ele tentou 2 centroavantes, a ideia não funcionou, né? Do outro lado, boas atuações do Alex Iwobi, o Andreas Pereira jogou muito bem e o quarteto de zaga desse time do Fulham é bem subestimado, né? O TT e o Robinson fazem uma boa dupla de laterais, Calvin Bassey e Joaquim Anderson vem fazendo uma dupla de zaga e o Leno é um bom goleiro. Pode ser um pouco instável, mas ele é bom. A gente também teve Everton e Crystal Palace e o Everton ganhou, gente. Milagres são reais, né? O Everton ganhou, né? Mas há de se dizer que o Crystal Palace nessa temporada, um horror, né? Tipo, que início. De quem terminou tão bem a temporada passada, né? Oliver Glasner, todo mundo achou, o Crystal Palace achou seu técnico, 6 jogos, nenhuma vitória e zona de rebaixamento no momento. E assim, pensei que perdeu o Eliseu, um golpe duro, mas pra cair tanto assim de produção é assustador, né? Tipo, eu sei que o ataque não é lá o ataque dos sonhos, né, da Premier League, mas não é ruim, né? Mateta, o Eze, o Nketiah eu sei que não é lá um gênio, né? Mas assim, não era para ter caído tanto, né? Ainda trouxe o Kamada, trouxe jogadores que o Oliver Glasner usou bem lá no Frankfurt, mas
a vitória foi do Everton, né? E vitória com os gols de Dwight McNeil. O Dwight McNeil que eu critiquei foi lá e começou a jogar muito futebol. Acho que marcou 3 gols desde que eu falei lá que o nível dele não era tão alto. Aí você vê, né? A boca pune. No caso a mim, né? E a gente teve Brentford e West Ham. O Brentford, ele marcou com 1 minuto de jogo e gosta, né? Tipo, deve ser a terceira vez na temporada que eles marcam ali nos primeiros 3 minutos de jogo, né? O Brentford gosta de abrir o placar cedo, né? A questão é, o West Ham conseguiu buscar o empate, né? O Souček acabou marcando um gol de empate, mas, né, tá jogando um futebol modorrento esse time do Julen Lopetegui, né? Muito fraco pro elenco que tem. Acho que o uso dele nesse esquema horroroso que ele montou de 4-1-4-1, né? Eu não sei, eu entendo que alguns técnicos fazem isso funcionar, mas não sei se é o caso do Lopetegui, né? Eu acho que essa ideia de 2 meia atacantes, no caso o Souček e o Paquetá, sobrecarrega muito o Guido Rodrigues como um meio campista mais defensivo. Pelo menos dessa vez ele colocou o Bowen mais pro lado, o Kudus também. É a ideia do esquema variável, né? Porque o Kudus e o Bowen podem virar meio campistas ali e fazer um esquema de 4-3-2-1, né? Mas eu não sei se é a maneira mais efetiva de usar o Kudus e o Bowen. Para mim, o Kudus poderia ser o 10, né? Eu acho que ele tem essas características, mas o Lopetegui tá preso no plano dele, um plano que fez o time abrir mão, para mim, do meio-campista mais criativo da equipe, que é o Ward-Prowse, né? E trouxe o Carlos Soler, né? Que até jogou bem no segundo tempo, mas eu sinceramente acho que assim, as contratações que foram feitas pelo West Ham, elas pareciam casar melhor com o David Moyes, né? Com o 4-2-3-1 que ele usava. Tanto o Summerville, entende? Né? O Mavropanos, entende? Acho que eles encaixam mais com a ideia Moyes de jogar futebol do que a do Lopetegui. Então, assim, são boas contratações, mas talvez não casem tão bem com a ideia do técnico que agora está no clube. Então, 1-1, né? Pelo menos não foi uma derrota para o time do West Ham, que estava perdendo bastante. Mas não quer dizer também que o empate muda muito a situação do técnico espanhol. O Chelsea venceu o Brighton por 4-2, né? Tipo, mais uma atuação forte do Chelsea, né? Óbvio, defensivamente foi uma atuação um pouquinho mais sofrida, mas há de se ressaltar o volume de jogo que o Chelsea cria, né? O primeiro gol foi do Rutter, né? Numa saída de bola absurdamente imbecil do Robert Sanchez. O Robert Sanchez deu os 2 gols pro Brighton, né? Quando ele foi caçar a borboleta ali e depois quando ele foi passar a bola pro Caicedo na fogueira, passou pro jogador do Brighton que finalizou e acabou naquele momento descontando. Mas o Chelsea tem Cole Palmer, né? E o Cole Palmer marcou 4 gols no primeiro tempo. O primeiro jogador na era Premier League a fazer isso, né? O primeiro gol, o Nicholas Jackson ali recebe, acho que uma bola enfiada do Enzo Fernandes, né? E aí ele na verdade acho que ele rouba a bola. Ele se embanana todo com a bola, não consegue finalizar, só que ele atentamente olha o Cole Palmer que consegue a finalização e acaba conseguindo o gol de empate. Depois tem um pênalti em cima do Sancho, né? Que faz uma jogada fantástica com o Enzo Fernandes. E o Sancho entrou muito bem nesse Chelsea até agora. E aí teve o pênalti, o Cole Palmer foi lá e marcou 2-1. Depois o gol de falta do Cole Palmer extraordinário, né? O Cole Palmer agora tá aprendendo a bater falta, né? 3-1. E depois o Sancho, né, uma bola roubada pelo Enzo Fernandes, que passou pro Sancho, que rapidamente viu o Cole Palmer, antecipou a movimentação, deu um excelente passe e foi lá o Palmer para conseguir marcar o 4º gol. Então 4-2 para o Chelsea, né? E assim, né, 7 grandes chances criadas, 4.16 expected goals. Há de se ressaltar que Nicholas Jackson desperdiçou 2 grandes chances, o próprio Cole Palmer também desperdiçou grandes chances nessa partida. Acho que há destaques negativos nessa atuação. Robert Sanchez, ele catou mal, Noni Madueke muito mal na partida, mas muito mal mesmo, né? Assim, tomando decisões ruins. Ele acertou 5 de 10 passes. Isso para mim é inadmissível, ainda mais quando você vê os erros de passe que ele cometeu. E ele foi muitas vezes fominha demais, demorou para tomar decisões. E há de se ressaltar, depois do hat-trick dele, 5 jogos sem marcar gols. Então o Madueke precisa melhorar, porque, ao meu ver, já tá dando a brecha pro Pedro Neto virar o titular. E eu não sei não, talvez até usar o João Félix ali, porque sinceramente são atuações fracas por parte do Madueke. Dupla de meio campo bem, o Enzo Fernandes foi importantíssimo para conseguir dar aquela virada de jogo, né? Os passes dele começam a mudar a partida e machucar a defesa do Brighton. Caicedo muito bem novamente. E assim, a zaga oscilou, mas também muito por causa ali dos problemas que acabaram enfrentando ali por tomadas de decisões ruins. Mas no contexto geral, não acho que esse quarteto de zaga, Malo Gusto, Wesley Fofana, Cole e Cucurella, estejam fazendo um mau trabalho. Mas Chelsea consegue a vitória, 4-2, mais 3 pontos na conta do time do Enzo Maresca, que vem jogando muito bem. A gente teve Arsenal e Leicester, né? O Arsenal quase que perde pontos contra o Leicester, né? Tipo, vamos uma situação, né? Que mesmo sofrendo 4 gols, o Mads Hermansen
que é o goleiro do Leicester, lembrou os dias gloriosos de Kasper Schmeichel, né? E o cara catou uma barbaridade, né? Ele preveniu 1,74 expected goals. Isso é um negócio absurdo, ainda mais para quem sofreu 4 gols, né? E assim, é impressionante o que ele conseguiu nessa atuação. 13 defesas, ele assim, brilhou nessa partida, mas não adianta, né? Olha só como é mal treinado esse time do Leicester, né? Tipo, você tem o James Justin, que foi muito bem na partida, 2 belos gols, né? Mas conseguiu empatar o jogo, mas olha só, 35 finalizações a 5 pro Arsenal, 9 grandes chances criadas contra 0, 4,6 expected goals contra 0,32. Então, assim, o Leicester empatou por causa do brilho do James Justin, mas não tem nada de criativo, de qualidade no trabalho do Scott Parker. Eu repito aqui o que eu penso, tá? Eu não gosto de usar essa palavra porque ela parece agressiva e desqualificatória. Mas eu acho que o Scott Parker é ruim, né? Não, o Steve Cooper, né? Só tô atacando o Scott Parker aqui, misericórdia, né? Não que o Scott Parker brilhe também, mas eu gosto mais dele como técnico. Agora, o Steve Cooper é ruim. O Steve Cooper é muito fraco. Como justifica isso? O cara fez um trabalho horroroso no Nottingham Forest. O Nottingham Forest teve que demitir ele para ficar na primeira divisão. Como o Steve Cooper é técnico do Leicester? Como que o Leicester analisa o mercado e fala, esse é o técnico que vai liderar a equipe? Não é uma equipe ruim, tá, gente? Por mais que a gente possa falar que não é elenco que a gente viu alguns anos atrás na Premier League, eu concordo, né? Mas olha bem pra frente, o Skip e o Harry Winks não são jogadores ruins. Ndidi, Bunamonte, o Mavdidi também não são ruins. O Jamie Vardy é um bom 9, né? E você tem o Decova da Reed no banco, você também tem o Bilal Ekanous, né? Você tem o Sun Eduard, bom jogador. Tem bons jogadores nessa equipe. Se não tá jogando bem é porque o técnico, o Steve Cooper, faz um trabalho ruim. Desculpa falar mal de você, Scott Parker, não que você assista meus vídeos, né? A gente teve também Liverpool e Wolverhampton, boa vitória para a equipe do Arne Slot. Acabou sofrendo seu segundo gol, né? Mas, mais uma vez, cria bem, é uma construção ofensiva extremamente organizada. Mais uma vez, o meio-campo respondendo muito bem com o Gravenberch e McAllister. O Szoboszlai que teve a atuação mais apagada, né? Mas, no contexto geral, gols de Salah e Konaté conseguiram aí dar essa vitória para a equipe do Arne Slot, né? O time do Gary O'Neill marcou gol com o Ryan Altnaouri, né? Que é o lateral esquerdo que marcou o gol do Wolverhampton, então 2-1. A gente teve Ipswich Town e Aston Villa e o tropeço do Aston Villa, né? O Ipswich com o Delap acabou marcando, né, o primeiro gol, depois o Rodgers empatou para o Aston Villa e o Ollie Watkins virou, mas depois disso era o Ipswich que ditava o ritmo do jogo, foi mais forte e conseguiu buscar um empate de novo com o gol do Liam Delap, né? E assim, há de se ressaltar o Kieran McKenna, bom início de trabalho na Premier League, né? Tipo, vai lembrar que ele foi até requisitado pelo Chelsea e também pelo Manchester United. O Chelsea acabou optando pelo mesmo Maresca, mas ele vem mostrando um bom trabalho no Ipswich, vem me surpreendendo, né? E a gente teve, né, assim, vou encerrar a rodada, não com o último jogo da rodada, mas acho que merece mais destaque, né? Esse vídeo vai ficar longo, né? A gente também teve Bournemouth e o Southampton, um primeiro tempo desastroso para Southampton, né? Evanilson tá jogando bem, tô gostando do Evanilson na Premier League, com assistência do Tavernier, marcou o primeiro gol. Depois o Dango ou Tara, né? Assim, marcou o segundo gol e o Antoine Semenyo acabou marcando o terceiro, então assim, 3-0 pro Bournemouth no primeiro tempo. Depois a gente teve o gol do Taylor Howard-Bellis, né? Mas era tarde, né? Assim, tentou no finalzinho ali fazer algum tipo de pressão a Southampton, mas no contexto geral, vitória para o Bournemouth, que faz bom início de Premier League, né? Acho que o Bournemouth, dentro do elenco que tem, 11º lugar, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, ainda mais considerando os times que eles acabaram sendo derrotados, o trabalho é interessante, o time vem jogando bem. Então, é uma boa vitória aí para o Bournemouth, 3-1 contra a Southampton. E assim, é um jogo que mostra um Bournemouth que está jogando de maneira organizada, né? Um time bem interessante aí. E a gente teve, né? O Iraola é muito bom técnico, pode se dizer. E a gente teve, para mim esse jogo tinha que ficar pelo final, o Tottenham contra o United. Porque, olha, o Osama Ten Hag não dá, né? Tipo, olha as estatísticas desse jogo. 9 grandes chances para o Tottenham, 0 para o United. 4,59 expected goals para o Tottenham e 0,96 para o United. Tipo, no primeiro tempo, 3 grandes chances a 0, entende? Não era porque a expulsão do Bruno Fernandes, obviamente, complica as coisas, mas é curioso que o United produziu mais chances de gol no segundo tempo do que no primeiro. Mesmo com um jogador a menos, óbvio, desespero para tentar buscar o empate,
mas acaba perdendo. E assim, né, um jogo que muita gente sai amarelado, o Gart, Dalot, Lisandro Martinez, Mazraoui, mas tem que contar com o brilho do Onaná para não apanhar mais, né? E também com a incompetência do Timo Werner, né? Ele destoou desse ataque do Tottenham, onde todo mundo jogou bem, né? Do meio campo para frente, né? O Maddison jogou muito, o Bentancur jogou muito, o Kulusevski jogou uma barbaridade, o Brennan Johnson jogou muito, o Solanke jogou muito, e o Timo Werner estava lá desperdiçando chances, errando passes bobos, né? Perdeu 2 grandes chances, ele errou cada passe, assim. Eu me lembrei da época que o Timo Werner jogava no Chelsea, era irritante, né? E assim, né? Foi um baile, um atropelo de futebol. É horrível acontecer um negócio desse, sabe por quê? Porque esses times, né, de Big Six, né, são seu parâmetro. O parâmetro do United não é o Bournemouth, o Everton, o Aston Villa, é o Tottenham pra cima. O Tottenham, teoricamente, é o segundo pior time do Big Six pela tabela. Os 4 primeiros, né, é Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, né, eles já enfrentaram o Liverpool e também tomaram 3-0 e também tomaram um baile. Então, assim, que mensagem essa equipe quer passar com a manutenção do Erik ten Hag, né? Eu entendo, o ataque está lotado de gente que não está trazendo produção para a equipe e, obviamente, isso não é apenas culpa do ten Hag. Tem um pouco de culpa porque alguns jogadores foi ele que indicou, né? Mas assim, Zirkzee não está jogando bem, Rashford também não está lá brilhando, Garnacho também idem, Bruno Fernandes foi expulso, obviamente, questionável a expulsão, mas é complicado. E vale lembrar que, para piorar a situação, o Kobbie Mainoo saiu machucado. Então, assim, pode ser que o Manchester United tenha que usar no meio campo na próxima rodada o Mason Mount, né, o Casemiro, que, óbvio, né, é um jogador habilidoso, mas a gente sabe que com o Ten Hag o negócio não está lá fluindo tão bem. Vai ter o Eric, você entende? Eu não sei como que eles vão montar esse meio campo, mas é nítido assim que o Ten Hag já tá meio que se arrependendo de algumas de suas escolhas. O Antony mal joga pelo United agora, né? Inclusive até, só para pesquisar aqui, que ele não entrou em campo, né? Até agora na Premier League, sabe quantos minutos o Antony teve? 8. Em 6 jogos ele teve 8 minutos, né? Pra você ter ideia, o Sancho, quando jogou ano passado, ele teve mais minutos que isso nos primeiros jogos da temporada, né? Antes de, claro, o Erik ten Hag colocar ele na masmorra do Old Trafford. Mas a questão é que, assim, cansou, né? Tipo, já deu, né? Não é 2 temporadas, o cara não faz nada, né? Aí cansou. Mas a culpa é de quem? Quem que insistiu no cidadão até o cansaço? Foi ele, né? Ele cavou essa situação. Então, o Antony não tá jogando nada nesse momento, né? É incompetência por 2 motivos. Primeiro, se já não confiava no cara, por que não mandou vender? Ah, vai ter um prejuízo. Dane-se. Vai deixar o cara ganhando salário no time fazendo nada? Se você já não está usando ele, se o armário de alô, você já tem mais confiança? Então, eu pessoalmente acho que o Erik ten Hag está fazendo muita hora extra nessa equipe. Não sei por que o Manchester United está insistindo. Ainda mais ainda os que já deixava manifesto lá no início que não gostava do trabalho do Erik ten Hag, né? A classificação da Premier League, vídeo longo, hein? 15 pontos para o Liverpool, que é o líder. Segundo lugar, o City com 14. O Arsenal, terceiro, com 14. O Chelsea é o quarto, com 13. Detalhe, é a primeira vez desde outubro de 2022 que o Chelsea termina uma rodada no top 4. Porque com o Saddam Pochettino, o Chelsea só foi ficar entre os 6 primeiros na 37ª rodada da Premier League, assim, da última edição, né? Tipo, com o Potter, chegou a ter aquele momento inicial do trabalho dele onde houve algumas vitórias e o Chelsea chegou a estar no 4º lugar, mas foi o último momento que eles tinham até o dia de hoje, né? Dessa semana, melhor dizendo. Então, assim, é um momento para o Chelsea tentar aproveitar aí essa boa sequência, o bom elenco que eles estão disponibilizando agora, um ótimo nível de futebol. O Aston Villa em quinto, 13 pontos. O Fulham em sexto, 11. Newcastle em sétimo, 11. Tottenham em oitavo, 10. Brighton em nono com 9 pontos. O Nottingham Forest em décimo, 9. Bournemouth em 11º, 8. Brentford em 12º, 7 pontos. O Manchester United em 13º, 7. West Ham em 14º, 5. Para mim, as grandes decepções da Premier League. United em 13º e West Ham em 14º. Ipswich Town em 15º, 4. Everton em 16º, 4. Leicester em 17º, 3. Crystal Palace em 18º, 3. Southampton em 19º, 1. E o Wolverhampton na última posição com apenas 1 ponto, né? Artilharia do campeonato, Erling Haaland tem 10 gols, Cole Palmer tem 6, Luiz Dias tem 5. Nas assistências, Bukayo Saka tem 5, Cole Palmer tem 4, Mohamed Salah tem 4. Gols mais assistências, Erling Haaland 10, Cole Palmer 10, Mohamed Salah 8. Assim, o time com melhor ataque, Chelsea 15, Manchester City 14, Liverpool 12. Melhores defesas, Liverpool 2 gols sofridos, Arsenal e Tottenham com 5 gols. Mais chances criadas no ataque, Tottenham 26, Liverpool 24, Chelsea 24. Mais chances perdidas,
Tottenham 18, United 17, Arsenal 16. Detalhe para o Manchester United, né? Eles criaram 19 grandes chances, então quer dizer que eles aproveitaram 2, né? O Chelsea, que criou 24, perdeu 13, então quer dizer que eles aproveitaram 11, e sendo que o atacante deles é o Nicolas Jackson, então isso diz muita coisa. E é claro, a gente tem aqui que citar os próximos jogos, né? Crystal Palace e Liverpool, Manchester City e Fulham, Arsenal e Southampton, West Ham e Ipswich Town, Leicester e Bournemouth, Brentford e Wolverhampton, Everton e Newcastle, Aston Villa e Manchester United, Chelsea e Nottingham Forest, Brighton e Tottenham. Então assim, vamos ver, suas apostas para a próxima rodada. Vocês acham aí que o United ganha do Aston Villa do Emery? Vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.